O Rafael já é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni no São Paulo? Vou responder. Eu acho que com sobras, mas eu lembro de ter respondido essa pergunta em relação ao Thiago Volpe. Então eu tenho meio medo, né? Porque o Thiago Volpe teve um momento de estabilidade, campeão com o Crespo, Sim. tirou o time da fila. E depois, com o mesmo Crespo nos mata-matas ali, ele já tinha um bom tempo de titular do São Paulo, estabilidade. Ele foi muito mal nos mata-matas e saiu do São Paulo como o goleiro que toma golaços, né? Até Chama hoje, gol. até hoje no Grêmio ele toma uns golaços. Mas eu acho que sim, acho super importante essa. Às vezes o goleiro, né, Renan? Ele tem que passar pelo fato de ser herói nos pênaltis para provar a qualidade dele. O goleiro, o pênalti é o melhor momento para o goleiro, né? A não ser para o Jandrei, que conseguiu estragar isso, mas aí é a responsabilidade do Jandrei. O Rafael, sendo o homem das eliminatórias, né, Éder? Porque eu poucas vezes vi na minha vida uma eliminatória, um goleiro ter que passar por 8 penalidades, 3 no tempo normal, 5 nas cobranças, acertar 7 cantos. Absurdo. Isso é completamente absurdo. Né? É fora do padrão. Né? E acho que ele talvez tenha precisado, né, Renan, dos pênaltis para provar a qualidade que ele tem. E além de tudo, ele acabou virando capitão do time. Né? São tantas coisas diferentes em relação a ele nesse ano. Né? E o legal do Rafael, já vou deixar você falar, Renan, mas o legal, eu falei com o Rafael antes dele ir para a Copa América, e eu tive o prazer de estar lá na Copa América também e acompanhar os treinos dele, e quem era o preparador de goleiros da seleção era o Tafarel, que é um grande ídolo do Rafael, né? Eu até falei isso no de primeira. O Rafael, quando ele era pequeno, ele era inspirado pelo Tafarel e ele gritava, quando ele pulava para pegar a bola, ele gritava Rafael! Como o Galvão gritava Tafarel. Né? Então, ele foi conhecer o ídolo dele. Eu sei que o Rafael é um cara que é um trabalhador absurdo, assim, um cara que quer melhorar todo dia, todo dia, todo dia. E ele voltou da seleção, coincidência ou não, ele voltou da seleção, um cara, o melhor pegador de pênalti. Depois conheceu justamente o seu ídolo Tafarel, que tem essa alcunha de ser um grande pegador de pênalti, né? Eu fiquei muito feliz pelo Rafael ter acertado aí 7 de 8 cantos, porque ele é um cara que merece pra caramba. Mas pode falar, Renan. Ele, para mim, é disparado o melhor goleiro pós-patrão. E me surpreende de uma forma que o Rafael, ele não é um menino. O Rafael tem 35 anos, se eu não me engano. Ele passou a vida dele praticamente toda sendo reserva do Fábio, né? E depois no Atlético também sendo muito mais reserva. E quando ele vem para o São Paulo e tem a responsabilidade de assumir uma camisa importantíssima, porque fora o Rogério tivemos 7, né? Tivemos outros, mais antigamente ainda, tivemos outros goleiros muito importantes. E ele com essa responsabilidade, sem tanta experiência de campo, não experiência de idade. Títulos do Cruzeiro ele tem 10. Jogando, acho que nenhum, né? Mas, enfim, a experiência de campo não é fácil, cara. E ele, um detalhezinho na hora do jogo, o que eu reparei, o time estava numa rodinha assim, né? Acho que definindo quem seriam os batedores. Ele sai, vai lá para o banco com um integrante da comissão, provavelmente treinador de goleiro, e fica analisando ali, não sei se era não consegui ver se era um tablet, se era uma folha, alguma coisa, provavelmente os batedores. Né? Ele fala depois na entrevista, é um cara que estuda muito, que trabalha muito, que é muito dedicado. Pô, como que você vai saber como é que bate o pênalti o Inestro? Se ele não é batedor de pênalti do Atlético Nacional. Cara, são noites ou dias você procurando vídeos no YouTube de como, cara, se é que você vai achar um pênalti do Inestrosa, só citando um exemplo, sabe? Então, cara, são muitas horas de trabalho para 5 segundos. Para 5 segundos. Eu tinha um treinador que ele falava justamente isso, né? Não jogue essas horas de trabalho semanais em 5 segundos no lixo. Né? Porque é isso, cara. O cara trabalha horas e horas e muitas vezes fora do campo para aqueles 5 segundos. E ele não pegou mais 2 pênaltis por detalhes, por detalhes, cara. Né? Mas, enfim, o Rafael, falei antes, você não estava ainda na live, Éder. Hoje o torcedor de São Paulo tem uma segurança, uma confiança, uma tranquilidade de falar do que
Não vou dizer que é a mesma que a do Rogério, né? Isso é impossível, mas é uma grande tranquilidade que o Rafael passa para o nosso torcedor. Muito legal. É muito legal ver o Rafael bem assim, cara, sinceramente. Um cara que eu gosto muito. O Leonardo Menegassi mandou um superchat aqui falando: é insano preferir o Botafogo. LDU é difícil, sim, mas Botafogo é time brasileiro com ótimos jogadores, investiu 500 milhões e joga no maldito plástico. A nossa enquete está dando 59% LDU, 41% Botafogo. Posso falar rapidinho pro como que é o nome dele? Leonardo Menegassi. Leonardo, a questão da grama sintética eu concordo perfeitamente, só que eu acho que o Botafogo está muito longe de ser o Botafogo que foi o ano passado, um Botafogo que era muito forte, muito físico e tinha muita qualidade. Eu vejo um Botafogo muito mais em reconstrução, com jogadores que chegaram novos, o atacante mesmo, o Arthur Cabral, chegou no Mundial, tem o Correia, chegou no Mundial, o Montoro e tal. Eu acho um time muito mais numa reconstrução. E eu vou te falar uma coisa, eu já falei aqui, vou repetir. Se você correr 10 minutos na altitude, você vai pedir, pelo amor de Deus, para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Não é contra o Botafogo, não. É contra o Flamengo. No plástico, em qualquer lugar. É um negócio absurdo, né? É um negócio desumano. Com muita sinceridade. Até a questão da logística é longe pra caramba, mas a questão da altitude, que não é lá os da Bolívia, é muito pesado, cara. Uma vez nós perdemos, em 2004, nós perdemos de 3-0 lá, na fase de grupos da Libertadores. Isso mesmo. Vou falar uma coisa para você, Éder. Nós não vimos a bola, irmão. Nós não vimos a bola. Foi 3-0 porque Deus quis. Nós não vimos a bola. Pelo menos tem a vantagem de decidir no Morumbi de qualquer forma, né? Então dá para ir lá, não ver a bola, ficar quietinho, empatar e vir aqui decidir. A Helena Matos, que está sempre com a gente, mandou aqui: acho fofo como o Renan fala do Rogério até hoje. Abre aspas, patrão, fecha aspas. A gente trata ele, sempre tratou ele assim e continua tratando. É difícil eu chamar o Rogério pelo nome dele, a gente sempre tratou ele pelo patrão e de fato era, né? Então, vou continuar assim que é melhor, né? Bom, vamos então falar do assunto mais polêmico da live, que vai tomar um bom tempo aí. Eu já prevejo um monólogo grande do nosso querido Arnaldo Ribeiro. Sobre os bastidores, sobre o racha da diretoria do São Paulo, porque tem muito bastidor para contar, tem muita coisa. O que aconteceu, acho que aí já é chovendo molhado, todo mundo já viu o print vazado da mensagem errada do diretor de comunicação do São Paulo, Zé Eduardo Martins, que mandou a mensagem falando que vou vazar que o Boca, que seria o apelido pejorativo do Belmonte, quis emprestar o Henrique de graça e o presidente segurou. Ele ia mandar isso num outro grupo e mandou, por engano, no grupo da imprensa, onde está toda a imprensa. Né? Não é um grupo, eu vi muito torcedor falando, é um grupinho de jornalista. Não é um grupinho de jornalista. Não, é o grupo da imprensa toda, aonde o São Paulo divulga a escalação, press kit, passa programação de treino. Então todos foi nesse do grupo. São Paulo. Todos. E gente que não é setorista do São Paulo também. Jornalistas que acompanham mesmo que de longe, ou alguém que é produtor da televisão, ou alguém que é produtor do rádio. Toda a imprensa tá ali. Toda a imprensa. É um grupo, até depois eu olho quantas pessoas tem nesse grupo, mas é um grupo muito, muito, muito grande. Então foi nesse grupo que essa mensagem foi enviada. O Zé Eduardo Martins falou que era uma brincadeira. Os apoiadores do Belmonte não acreditam nessa explicação. De qualquer forma, tratam como uma brincadeira de muito mau gosto. E aí isso escancarou um racha que a gente já vem falando aqui há muito tempo, que o objetivo do São Paulo no ano é fechar no azul, é fechar com superávit. O Morumbi puxa para um lado, que puxa para o lado de fecha aí, aperta o cinto, segura o dinheiro, não vai pagar ninguém, não vai contratar ninguém, não vai pagar transferência, precisa fechar no superávit. E a Barra Funda, por outro lado, quer contratar jogador, quer trazer reforços, ainda que obedeça à questão de não ter o dinheiro, até porque não tem de fato, mas dá-se um jeito de trazer reforços para poder reforçar esse time e conseguir os objetivos esportivos. Então essa queda de braço rachou os bastidores do São Paulo e foi amplificado ainda pela eleição, que estamos aí há 1 ano e 3 meses, 4 meses da eleição, mas já começam a surgir os pré-candidatos e a novidade que se tem conta é que o grupo do Júlio Casares pode apoiar outro candidato que não o Carlos Belmonte,
na eleição que vem, e o nome que vem surgindo mais forte é o Márcio Carlomagno, que é o superintendente do São Paulo, que faz parte da turma do Morumbis, não da turma da Barra Funda, que seria o Belmonte. Belmonte ainda não definiu se quer sair como candidato à presidência, pelo menos não oficialmente, e ainda gostaria de contar com o apoio do Casares numa eventual candidatura à presidência. E o que foi me falado foi o seguinte, agora, nesse momento, todas os grupos do São Paulo estão olhando, mas não é com uma lupa, é com um microscópio, para toda e qualquer movimentação que faça, que configure, que deflagre um início de campanha do Belmonte ou de outro, ou do Márcio Carlomagno também, porque se isso acontecer e for um pré-candidato, aí o pré-candidato precisa deixar o cargo que estiver ocupando no São Paulo. Então é basicamente esse por isso que na matéria que eu publiquei hoje, eu coloquei que tem muita gente no Morumbi que acredita que o Belmonte não termina o ano como diretor de futebol do São Paulo, porque se ele se decidir pela candidatura e o Casares se decidir que não vai apoiar o Belmonte decidir que ele quer ser presidente, vai ser candidato, ele precisa deixar o cargo de diretor de futebol do São Paulo. Arnaldo, resume, opine, explique tudo isso.